Olá, me chamo Gustavo Barão Loritzen e vou apresentar a minha proposta de TCC, intitulada de Avaliação de Técnicas de Correspondência Semântica para a Automatização do Cruzamento entre Requisições de Compra e Catálogos de Insumos da Construção Civil. O meu orientador é o Marcos César Cardoso Carrardi e a modalidade é monografia. Então, o meu TCC ele está aplicado à área de construção civil, que é um dos maiores setores da economia brasileira, movimentando bilhões de reais por ano, segundo dados do IBGE. Entretanto, essa área sofre com problemas de modernização, principalmente ligado ao processo de aquisição de compra de material. Esse problema provém da empresa onde eu trabalho e esse processo ele geralmente é manual e encarece principalmente de padronização, gerando então o que o Gazeta chama de o desafio das nomenclaturas de insumo da construção civil. Bom, falando um pouquinho mais sobre o meu problema, hoje em dia existe uma grande variabilidade de descrição de um mesmo insumo. Por exemplo, em diferentes aquisições de compra, o mesmo saco de cimento pode ser descrito de diversas maneiras, com terminologias, abreviações e unidades de medidas diferentes, mas que significam a mesma coisa. Levantando a questão, então, de que como um sistema pode entender que tudo isso é o mesmo insumo. Vale ressaltar aqui ainda que os dados que serão utilizados para esse TCC provêm da empresa onde eu trabalho e está sendo feita uma base de dados separada e anônima, pensando principalmente a sua disponibilidade futura. Além disso, os dados, o volume dos dados é bem grande, pois a empresa onde eu trabalho possui diversos clientes em todo o Brasil. Então, a solução proposta está na área da processamento de linguagem natural, mais precisamente na avaliação de modelos de correspondência semântica, como o BERT, Sense-BERT e modelos híbridos. O BERT, no caso, é Bidirectional Encoder Representation from Transform, e a justificativa de avaliar modelos assim é que para resolver esse problema, esses modelos precisam ser sensíveis ao contexto, que, como por exemplo aqui seria no caso BERT, Sense-BERT e modelos híbridos. Sensível ao contexto, no caso, sensíveis à semântica de uma sentença. Aqui eu trouxe um exemplo. Em uma requisição, por exemplo, o cimento CP2 50 kg. Esses modelos que são sensíveis à semântica, eles são capazes de identificar uma similaridade entre CP2, por exemplo, e CP tracinho 2 risquinhos, lá no catálogo de insumo. E conseguindo então fazer essa correspondência de forma mais inteligente. Bom, o diferencial do meu TCC é que é um domínio pouco explorado. Já existem trabalhos correlatos que avaliam esses modelos de correspondência semântica em outros cenários, como o legislativo, do Vitório e outros autores, na computação em nuvem, do Albano, na classificação de notícias, do Saúl Saavedra. Então, esse trabalho ele foca no domínio da construção civil. É importante salientar aqui que o escopo desse trabalho, então, é avaliar esses modelos e não criar nenhum software ou sistema completo de compra, por exemplo. O objetivo geral, então, é avaliar a eficácia de técnicas de correspondência semântica para automatizar o cruzamento entre requisições de compra não padronizadas e catálogos estruturados em insumos da construção civil. Para conseguir completar esse objetivo geral, foi estipulado 4 objetivos específicos. Primeiro, comparar o desempenho de diferentes algoritmos de correspondência semântica baseados em modelos de linguagem profundo para identificação de insumos similares em descrições de materiais de construção. Segundo, categorizar os tipos de variações textuais mais frequentes entre requisições de compra e especificações técnicas de catálogos de insumos da construção civil brasileira. Terceiro, avaliar o desempenho de cada técnica por meio de métricas consolidadas da área de cooperação e informação, apropriadas para tarefas de ranqueamento e busca semântica. Quarto, evidenciar as limitações e vantagens de cada abordagem, considerando complexidade computacional e precisão em contexto de aquisição de materiais de construção. Então, agora falando um pouco do plano de trabalho, que está dividido em 5 etapas principais. A primeira etapa é a fundamentação teórica e revisão da literatura. Nela, vou definir critérios bem claros para selecionar os artigos científicos mais relevantes. Em seguida, faço uma pesquisa sistemática em base de dados acadêmicas, buscando
trabalhos sobre modelos transformers, recuperação de informação e principalmente modelos baseados em correspondência semântica, modelos de correspondência semântica. Por fim, realizo então uma análise crítica desses trabalhos para fundamentar as escolhas técnicas desse TCC. A segunda etapa é a construção do corpus e preparação do ambiente. Aqui vou coletar e estruturar os dados, que incluem requisições de compra não padronizadas e um catálogo de insumos da construção civil. Depois, faço análise e pré-processamento desses dados, aplicando então técnicas de limpeza, normalização e tokenização. E, por último, defino o gabarito, mapeando então manualmente quais requisições correspondem a quais itens do catálogo de insumo. E particiono os dados em conjuntos de treino, validação e teste. Na terceira etapa, faço a implementação dos modelos de correspondência semântica. Primeiro, implemento o cross-encoder. Depois, implemento o B-encoder. E por último, implemento a abordagem híbrida, que combina os dois anteriores. O B-encoder, que faz uma filtragem inicial rápida, e o cross-encoder, para fazer um ranqueamento mais preciso. A quarta etapa é a execução experimental e avaliação de desempenho. Aqui, executo os modelos sobre os dados de teste e apuro métricas de avaliação consolidadas da área da recuperação de informação, apropriadas para tarefas de ranqueamento e busca semântica. Também analiso o custo computacional de cada abordagem, medindo o tempo de processamento. Por fim, então, a quinta e última etapa é a análise comparativa dos resultados e a conclusão. Nessa etapa, faço uma comparação quantitativa dos três modelos, analisando tanto as métricas quanto o custo computacional. E, em paralelo a isso, durante todo o TCC2 e TCC3, vou redigindo a monografia, incluindo a fundamentação teórica, a metodologia detalhada e os resultados do experimento. E, no final, faço uma revisão completa do texto e formatação de acordo com as normas da BNT. Bom, vou falar então agora do meu cronograma de execução. O cronograma do TCC2 vai de janeiro a junho de 2026. Em janeiro, começo definindo os critérios de seleção de artigos e iniciando a pesquisa sistemática, que continua em fevereiro. Entre fevereiro e março, faço a análise crítica da literatura. Em março também inicio a coleta e estruturação dos dados. Entre março e abril, realizo a análise e pré-processamento dos dados. E em abril, defino o gabarito e o particionamento do corpus. Né? Entre abril e maio, implemento o cross-encoder. Em maio, implemento o B-encoder. E entre maio e junho, implemento a abordagem híbrida. E durante todos esses meses, de fevereiro a junho, vou paralelamente redigindo, escrevendo a monografia. O cronograma do TCC3 vai de julho a dezembro de 2026. Em julho, executo os 3 modelos sobre o conjunto de teste. Entre julho e agosto, apuro as métricas de avaliação. E em agosto também, analiso o custo computacional. Entre agosto e setembro, faço a análise quantitativa dos resultados. E entre setembro e outubro, desenvolvo a discussão e formulo as conclusões do trabalho. A redação da monografia continua de julho a novembro, permitindo então incorporar todos os resultados. E entre novembro e dezembro, faço a revisão final e formatação do documento completo. Falando agora da análise de riscos, eu identifiquei e analisei os principais riscos desse trabalho. Primeiro, a dificuldade na obtenção de um corpus de qualidade. Esse risco tem probabilidade média, mas impacto alto. Como contingência, posso buscar dados em portais de licitações públicas, adaptar o escopo para um domínio similar com dados disponíveis, ou até criar um corpo sintético, gerando requisições não padronizadas a partir de um catálogo estruturado. O segundo risco, então, é a complexidade técnica na implementação dos modelos, também com probabilidade média e impacto alto. Para mitigar isso, vou priorizar modelos pré-treinados que reduzem bastante a complexidade e utilizar o Google Colab, que fornece acesso a GPUs e contorna limitações de hardware local. E o terceiro risco é o tempo de execução dos experimentos ser inviável. Este tem probabilidade média e impacto médio. Se a execução do cross-encoder sob todo o conjunto de testes se mostrar excessivamente lenta, levando dias ou semanas, posso executar os experimentos em um subconjunto estatisticamente relevante dos dados, ou então refinar a abordagem híbrida, para que o B-encoder seja mais seletivo na primeira etapa, diminuindo a quantidade de dados que precisam ser processados pelo cross-encoder, que é mais lento. E aqui estão as minhas referências. Obrigado pela atenção.